Pai Senhor, queridos. Amém. Coisa boa, né? Deus é bom. Deus é bom, Deus é bom. Você é capaz de agradecer a Deus pela chuva? Amém. Agora é o desafio. Você é capaz de agradecer a Deus pelo calor? Amém. Selecionou o grupo hoje. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus pela chuva. Esse calor aqui que a gente sente. Não, isso não. Tá. Aquele pescador que veio de dentro. Graças a Deus, graças a Deus. Nós precisamos nos exercitar e é um desafio no contentamento. Sermos gratos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor dá. O exercício de gratidão, a gente viu isso um pouquinho hoje na aula de Deuteronômio. É uma boa vacina para as tentações que o mundo nos oferece. As tentações de achar que é da nossa força, as tentações de achar que é fundamentado naquilo que a gente tem, que é aquilo que a gente fez. Quando a gente se contenta no Senhor, a gente reconhece que tudo vem dele, é para a glória dele, pelo louvor dele. Então a gente precisa exercitar o contentamento, tá bom? Fica aí uma dica pastoral. Queridos, estou gravando mais uma vez por causa do desafio dos adolescentes, tá bom? Então, isso. Estou gravando ali, espero que a bateria não acabe. O Samuel fica olhando ali, se por acaso a tela apagar ou coisa do tipo, você dá um aviso que a gente faz alguma coisa. Ok? Amém. Essa semana eu fui ter um primeiro estudo com 2 jovens que nasceram num lar cristão. Eles sabem bastante de Bíblia, até, mas por alguma razão eles se enfraqueceram na fé e perderam vontade, perderam ânimo. E conversando um pouco com eles assim, sobre algumas coisas, eu percebi a tendência que eles tinham, a inclinação que eles tinham de ir para os assuntos mais polêmicos da Bíblia, em tudo que a gente falava. A gente falava sobre Gênesis, e ele falava, não, porque tem gente que fala que é alegórico, tem gente que fala que isso, tem gente que fala aquilo, a gente ia para Mateus, porque não, mas evangélicos tem alguma coisa que um evangelho é uma coisa, outro evangelho é outra. Voltava para os profetas, ele falava, não, mas a interpretação não é bem essa, e eu ficava assim, peraí, você está querendo mais questionar a Bíblia do que querendo crer nela. Você está se inclinando um pouco demais para essas coisas. E aí, conversando um pouco com eles, eu percebi que lhes faltava fundamento. Eles construíram um edifício lindo, muito grande, muito imponente, muito rápido, e não tomaram cuidado com o fundamento, com o alicerce. Eles não tomaram cuidado com aquilo que fundamentaria tudo que viria depois. Então eles não tomaram muito cuidado com o fundamento, com o alicerce, com o piso, com o contrapiso. Eles quiseram partir logo para levantar a parede. E levantaram a parede e assentaram cerâmica em cima de barro mesmo e levantaram o prédio. E muitas pessoas, numa primeira vista, olhavam para eles e falavam assim, uau, que belo edifício na fé, que belo prédio na fé que eles construíram, que bonita história, que bonita eloquência, que bonita forma como falam. Mas no seu coração revelava aquilo que faltava a eles, o fundamento. E não deu outro. Nas circunstâncias da vida, nas situações da vida que balançaram aquele edifício, de alguma forma foram ventos que sopraram, foram tempestades que assolaram, o prédio começou a apresentar algumas rachaduras. Então essa semana eu comecei a fazer o que com eles? A derrubar o próprio prédio. Comecei a derrubar o prédio com eles para ensiná-los e para de alguma forma junto com eles talvez reformar os meus fundamentos e ajudá-los a construir os fundamentos deles para aí sim construir aí uma casa bem alicerçada. Por mais que essa ilustração seja clara na cabeça de muitos, isso é infelizmente uma realidade dentro de muitas igrejas. Pessoas que muitas vezes encontram passagens na Bíblia com facilidade, sabem versículos de cor, mas não têm finalidade, não têm propósito de vida. E quando passam por uma situação complexa na vida,
começam a questionar até a própria escritura, ou começam a agir com incredulidade ou coisas nesse sentido. Então eu me propus hoje a tentar fazer um paralelo entre dois textos daquilo que foi parte do primeiro estudo que eu fiz com eles sobre os fundamentos, aquilo que fundamenta a nossa fé. E nada mais justo que para que a gente comece uma obra, a gente comece pelo início. Então abra suas Bíblias aí em Gênesis capítulo 1. Vou fazer uma breve reflexão em cima de Gênesis. Em seguida a gente vai partir para um outro texto. Bem fácil de achar. Gênesis capítulo 1. Vamos ler os versículos 1, 2 e 3. Assim diz a palavra do Senhor. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz. E houve luz. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque Tu és um Deus que não faz casas inacabadas. Tu não és um Deus que faz coisas pela metade. Nessa noite, Senhor, talvez alguns de nós estejam construindo edifícios muito maiores do que os seus fundamentos suportam. Talvez alguns aqui, Senhor, nem sequer tenham pensado um pouco sobre os fundamentos da sua fé. Talvez alguns tenham sido ligeiros em correr, construir, em decorar, mobiliar e morar dentro, mas não se atentaram para as ameaças de chuva, de tempestade, de temores que abalam os alicerces. Nessa noite, Senhor, eu te peço, pela Tua misericórdia, e confessando ao Senhor que eu sou completamente dependente do Senhor, Pai, em tudo. Peço que pela Tua misericórdia o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, construindo em nós fundamentos fortes, alicerces fortes, Deus, para que tudo aquilo que vier dali para cima esteja seguro, esteja firme, esteja tranquilo. Então, Senhor, pela Tua misericórdia, opera em nós essa noite, fala no nosso coração, nos ensina mais sobre quem Tu és e sobre tudo que fez e faz em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Tenho tido momentos interessantes na minha vida, onde eu tenho aprendido mais sobre a pessoa de Deus, naqueles momentos onde tudo de alguma forma são trevas. A gente passa, e eu creio que a hipocrisia é um cristão falar que não passa por momentos difíceis na vida. A gente normalmente, quando vai falar de Jesus para alguém, a gente tende a logo de cara falar: olha, tudo vai cessar, tudo vai passar, tudo vai acabar. E a gente oferece Jesus quase como uma dipirona, né? Tá com dor de cabeça, mete Deus lá que vai passar, coisas nesse sentido. Mas na verdade, as lutas, as provações, os desafios da vida permeiam a vida cristã, eles fazem parte da vida cristã. A gente passa por situações difíceis na vida, momentos onde as tribulações nos assolam, circunstâncias que fogem ao nosso controle nos atingem, para que a gente lembre quem é o nosso Deus. Sem esquecer da nossa aula de Deuteronômio hoje, a gente falou um pouco sobre isso também, sobre os momentos de aflição que o povo passava e como as aflições faziam com que eles se lembrassem de Deus. E na mesma proporção, Moisés orientando o povo lá no capítulo 9, que nós lemos, Moisés orientando o povo no Deuteronômio capítulo 9, falando: olha, quando vocês estiverem na terra prometida e tudo estiver bem, as casas estiverem construídas, o rebanho estiver crescendo, tudo estiver prosperando, as plantações estiverem crescendo, não te esqueças de quem te trouxe até aqui. Por quê? Porque parece que naturalmente, quando está tudo bem, a gente esquece de Deus. Quando está tudo ruim, a gente lembra de Deus. Quando está tudo bem, a gente esquece de Deus. Quando está tudo ruim, a gente lembra de Deus. Então, naturalmente, a gente passa por tempos e dificuldades e situações onde talvez tudo na nossa vida pareçam trevas. Tudo na nossa vida pareça sem forma.
pareça vazio. Somos vazios de alegria, somos vazios de motivações para a vida, vazios de sentido, assim como essa terra, apresentada no versículo 2. Mas vamos voltar um pouquinho. No versículo 1 a gente encontra pelo menos 3, vamos colocar 4 termos aí, principais, que nos ajudam a gente a ter uma percepção um pouco mais correta do texto. O princípio deles, o primeiro deles, no princípio. A ideia do no princípio no texto, ela não faz alusão a era uma vez. Ok? A gente tem uma percepção de que o fato de Deus, Moisés colocar no princípio aqui era uma vez uma história, né? Era uma vez dessa forma. O no princípio aqui, ele traz uma intensidade muito diferente. Uma ideia de que a partir de agora o tempo existe. A partir desse instante o tempo se inicia. E o tempo vai se iniciar a partir do momento em que Deus fala: haja. No princípio. O tempo é contado a partir daqui. Eu não sei se os irmãos sabem, mas o nosso Deus, ele é fora do nosso tempo. Nosso Deus, ele não vê as coisas de uma forma cronológica, né? Da forma como a gente enxerga as coisas. O fato dele ser, né? O fato dele de eternidade a eternidade, significa que ele sempre é. Ele não era e vai ser. Ele sempre é um estado presente de eternidade passada e eternidade futura, como alguém que está fora do nosso tempo. A teologia chama isso como um atributo de atemporalidade, estar fora do tempo. E aqui para nós, ele fala no princípio. Então a partir daqui o tempo começa, a partir daqui o tic-tac se ouve, a partir daqui as estações começam a de alguma forma se organizar. E é curioso porque assim como o tempo se organiza, o espaço também vai se organizar, de forma simultânea, de forma criativa por parte de Deus. Ok? Tempo e espaço. A continuidade desse texto que fala no versículo 1, no princípio, continua com criou. A gente gosta do termo criou porque a gente instiga isso como algo inovador. A gente coloca esse termo criou como sendo algo, de alguma forma, facilmente gerido. Como se nós fôssemos capazes de criar coisas facilmente. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de tentar inventar alguma coisa. Minha mãe, quando era pequena, ela me incentivava a ser meio que um cientista mirim. Então ela gostava de juntar sucata. Ela gostava de juntar sucata de lata, de caixa, de um monte de coisa, tinta, guache, parafuso, fita crepe, coisas nesse sentido. E eu, em determinados tempos, de tempos em tempos, ela se sentava comigo e ela falava: vamos criar um robô. E a gente montava um robô. Vamos criar uma horta. E a gente montava uma horta. Vamos criar alguma coisa. E aquilo foi maravilhoso para mim, porque hoje eu entendo que grande parte do meu potencial criativo é fruto disso, de olhar coisas e enxergar possibilidades. Entretanto, se os irmãos perceberam bem, eu não criava robôs, eu montava robôs. Eu não criava hortas, eu montava hortas. Eu não criava nada, eu montava coisas. Eu geria coisas já criadas. De alguma forma, minha mãe me instigava a esse potencial criativo, que nós usamos esse termo, mas a ideia da criação era uma ideia muito complexa, que não diz respeito a juntar coisas que nós conhecemos e simplesmente montar uma outra. O pastor Noé, normalmente ele fala, né? Na natureza nada se cria, tudo se transforma. E eu creio muito nisso. Assim como na natureza nós transformamos coisas, na nossa vida nós também transformamos coisas. Nós enxergamos em outras perspectivas, gerimos as coisas de uma forma diferente. Entretanto, criação, na sua profundidade, na sua plenitude da compreensão do termo, creio que é exclusivamente Deus. Creio que é exclusivamente Deus. Alguém que não tem nada para gerir e surge algo.
E a gente vai ver isso na continuação do texto. O terceiro termo, Deus, que no princípio, começo do tempo, criou capacidade de Deus de tirar algo do nada e de gerar alguma coisa. Deus, uma simples observação sobre esse termo nesse texto, é que no original aqui esse termo é plural. Esse termo se conjuga de forma plural. Então aqui a gente já está falando de um Deus trino. E na continuidade do texto vocês vão lembrar que Deus vai falar: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, dizendo de um Deus que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e já apontando no primeiro versículo das Escrituras Sagradas a presença de Jesus e do Espírito Santo consigo, nesse momento de criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. Existem duas compreensões desse céu e terra possível, e eu particularmente gosto de agregar as duas. Numa primeira interpretação, que faz muito sentido, nesse primeiro versículo ele está fazendo um pequeno prólogo, uma pequena introdução de tudo aquilo que decorreria dali por diante. Então, como que numa forma de resumo, para você saber o conteúdo que será lido, Moisés apresenta: no princípio criou Deus os céus e a terra, como uma resposta completa. E dali por diante ele começa a preencher como isso aconteceu, uma explicação de como isso aconteceu. E isso é maravilhoso. Contudo, existe uma segunda interpretação que também é possível e também é coerente e que casa muito bem, inclusive, com a interpretação do versículo 2, em que esse céu e essa terra já seria uma primeira distinção criativa daquilo que seria o reino celestial e o mundo terreno. Para quem presta atenção nas pregações do pastor Ciro, daquilo que seria Zoé e Bios, daquilo que seria um reino espiritual de habitação dos anjos, dos seres celestiais, onde se haveria morada e já uma preparação da morada daqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo, e terra. E é curioso isso, porque no decorrer do texto a gente vai vendo na criação de Deus, nos versículos que seguem, separações entre o dia e a noite, separação entre água e terra, separação entre aves e peixes, e diversas separações. Então faz muito sentido também que no princípio criou Deus essa primeira separação daquilo que seria o espiritual e daquilo que seria. Amém. Isso mesmo. E aí vai até o versículo 3. E aí vai até o versículo 3. E a Siri, graças a Deus, está se convertendo. Amém? Glória a Deus. Então a ideia é batizar esse ser humano. Glória a Deus. Foi batizado. Foi fazer um discipulado pessoal uma a uma. Então a ideia desse primeiro versículo, no princípio criou Deus os céus e a terra, também pode ser interpretado como essa separação entre aquilo que é espiritual, Zoé, e aquilo que é físico, Bios. Tá bom? E por que isso faz sentido junto com a interpretação do versículo 2? Porque no versículo 2 ele vai falar como é que era a terra, como continuidade de um raciocínio. Olha só, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, falando dessa mesma terra, ok? Dessa mesma terra, o que nos faz entender que esse céu a que se refere não diz respeito necessariamente ou exclusivamente à ideia do céu onde vivem os pássaros, ok? Mas é um céu, região celestial de habitação e morada exclusiva da parte de Deus por enquanto, ok? Então esses primeiros termos aí, o princípio, a origem do tempo, criação, capacidade de Deus, um Deus que é plural, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, fazendo então nesse primeiro momento uma divisão aí já entre céu e terra, e aquilo que é celestial e aquilo que é terreno. Versículo 2, que talvez seja o princípio de algumas grandes polêmicas interpretativas e hermenêuticas. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Versículo dividido em 3 partes. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Parte 1. Havia trevas sobre a face do abismo. Parte 2. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Parte 3. Como é que eu posso dizer que a terra, a partir dali, era sem forma e vazia?
e logo em seguida falar que haviam trevas sobre a face do abismo. Se tinha abismo, não tinha forma. Não? Só eu que me pergunto dessas coisas? Vocês não? Vocês nem perguntam? Vocês leem e falam assim, não, tudo bem, tá na Bíblia, tá certo. Nunca se perguntaram sobre isso? Ok. Início, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Moisés traz nessa primeira parte do versículo essa expressão sem forma e vazia, retratando um estado de completo caos. A interpretação bíblica permite que você entenda que a partir deste momento onde houve separação entre céu, Zoé e Bios, esse Bios, que já não é ligado a Zoé, perde tudo que é de vida nele. Entendem? A partir do momento que há uma separação entre aquilo que é reino de Deus, vida plena, vida completa, e aquilo que é material, bios, há essa divisão. Tudo aquilo que existia em bios como vida perde seu sentido, sua existência. Por quê? Porque até aquele momento só é matéria, é sem propósito, é sem motivo. E por mais que eu queira... Oi? Sem ordem, caos. A gente gosta da ideia do abismo como se fosse um Grand Canyon, e a gente quer montar nossa casinha lá em cima para ter a vista do abismo. Não é essa. A ideia do abismo, que vem na segunda parte do versículo, essa ideia de trevas e de abismo, ela traz a ideia de uma descrição de algo que é completamente inabitável, algo que não há capacidade sequer de estar. Hoje pela manhã nós comentamos um pouco da nossa dependência da parte de Deus e comentamos um pouco sobre a necessidade do homem e o oxigênio. Uma primeira característica que Deus concede a você para que haja vida, oxigênio. É o Senhor quem comanda isso. Imagine um ambiente de completo caos, onde não há presença de oxigênio, onde não há presença de luz, onde não há presença de nada, e onde há completa depravação e corrupção de tudo que é possível, completamente oposto daquilo que seria a criação por parte de Deus. Algo informe. Então a compreensão do sem forma e vazia e trevas sobre a face do abismo é repetida inclusive em outros textos das Escrituras, em Salmos e Provérbios, como algo que representa o mal, como algo que é ruim, como algo que é inabitável. E essa é a alusão daquilo que Deus está usando está falando através de Moisés ao povo, falando: olha, a terra, ela estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. E a terceira parte, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Não sei qual é a interpretação que o pastor Ciro dá essa parte do Espírito, mas eu particularmente tenho entendido a caminhar para a minha interpretação de que o fato do Espírito de Deus estar pairando sobre as águas é um primeiro sinal de que vai haver criação, é um primeiro sinal de que vai haver mudança. Por quê? Porque o Espírito de Deus, que é o mesmo Espírito que é usado, o mesmo termo para falar do fôlego da vida, em Gênesis capítulo 2, que é o mesmo termo que é usado no Novo Testamento como vento poderoso, como autoridade, como algo vindo da parte de Deus, é aquele que é responsável para trazer algo morto à vida. Adão recebe vida a partir do momento em que Deus sopra o fôlego da vida. E esse sopro do fôlego da vida, no original é o termo pneuma. E o termo pneuma diz respeito ao Espírito Santo. Opa, as peças estão começando a se encaixar.
Então, num ambiente de trevas, onde há abismo em forma inabitável, a gente começa a ter agora um pequeno vislumbre, um pequeno lampejo de que há alguma movimentação da parte de Deus agora para o início da criação, para algo que a partir do momento em que o Espírito Santo de Deus passa, começa a surgir vida, mudança, transformação. E o versículo 3, disse Deus, haja luz, e houve luz. Então existe uma continuidade da coisa, de uma forma arquitetada, de uma forma bem pensada, onde Deus vê aquilo, gera separação de alguma forma entre os céus e a terra sem forma e vazia, o Espírito Santo de Deus paira por aquilo ali, e Deus vira e fala, haja luz, e há luz. E a criação se começa, a criação se inicia. O Espírito de Deus, a Bíblia mostra os 7 Espíritos de Deus, são 7 características de Deus. Então eu entendo que os Espíritos são as virtudes de Deus, é a personalidade de Deus. No momento que o Espírito Santo para sobre as águas, é um sinal de que a coisa vai ficar boa. Sim. Estava mal e agora Esse primeiro sinal da luz e que a luz era boa, porque a qualidade de Deus estava prestando. E não só isso, mas é maravilhoso perceber que em todo o andamento da Bíblia, a gente percebe um mesmo padrão da parte de Deus. Se a gente vai para Efésios capítulo 2, a gente vai ver um ambiente de trevas, um ambiente de abismo, um ambiente de completo caos horrível, onde Efésios capítulo 2 coloca como vocês estão mortos em suas transgressões, delitos e pecados. E ele coloca esse ambiente de acabou, de caos inóspito, inabitável, e depois coloca, todavia Deus, que é infinito em misericórdia, com muito amor por quem nos amou, deu vida a vocês. Opa, o mesmo padrão também, deu vida a vocês. E não somente deu vida, como nos fez assentar nas regiões celestiais, juntamente com o Pai, a destra de Deus. Uau! Então segue o mesmo padrão. Em diversos momentos das Escrituras a gente vai ver esse padrão, onde as coisas estão mal, indo de mal a pior, totalmente trevas, abismo, algo caótico, e Deus traz vida, e Deus faz as coisas mudarem, e Deus faz as coisas receberem a perspectiva que Deus tem para as coisas, sem nenhum tipo de linguagem triunfalista, queridos, porque essa não é a minha intenção. Mas eu realmente penso sobre os causos, sei lá, não sei se tem plural para falar caos, os caos da minha vida, e como Deus deu forma para todas elas, e como Deus deu vida a todas elas, num ambiente de trevas, num ambiente de abismo, num ambiente de completo terror, completo trevas, Deus veio com o seu Santo Espírito, acalentou meu coração e falou, olha só, a partir de agora é tempo de vida, e transformou aquelas realidades, transformou aquelas circunstâncias. E eu gosto de pensar nisso, o Deus da criação, o Deus que fez todo o universo de trevas para esse mundo maravilhoso que nós vemos, será que Ele não é capaz de mudar a minha vida? Será que Ele não é capaz de trazer vida àquilo que está morto em mim? Será que Deus não é capaz de trazer uma nova perspectiva de filho nesse universo caótico em que eu estou inserido? Entende? Deus faz isso. Deus é criador, porque Ele disse, haja luz e houve luz. E aí uma primeira pergunta no versículo 3, o que Deus usou para que houvesse luz? O que Deus usou? Leia aí, versículo 3. O que Deus fez? Disse. Ele falou. Deus falou. E só o aspecto dele ter falado já é algo para mim muito fantástico, porque isso implica que Ele é um Deus relacional. Já pensou se tivesse escrito alguma coisa aqui do tipo, e Deus esdroga-se? E você fica, o que é esdroga? Não sei, é coisa de Deus. Não, Ele falou, quer dizer que Ele fala comigo. Quer dizer que Ele tem
capacidade de interagir com as coisas através da sua voz, porque a sua voz poderosa disse: haja luz e houve luz. Simples assim. Da mesma forma que Deus fala coisas a nós através da sua palavra, e é feito. O fato dele ser fiel é porque ele é fiel à sua palavra, ele é fiel àquilo que ele diz. E nós muitas vezes falamos: mas Deus não fala comigo, e nós não abrimos todo o discurso de Deus da história, onde ele já se revelou a nós falando conosco, palavra de Deus. E ele se revela a nós, ele fala conosco. E mais do que isso, ele traz coisas à existência pela sua palavra. No aspecto criacional, e disse Deus: haja luz e houve luz. No aspecto de filho da fé, e disse Deus: acalma-te, eu sou contigo. E acalma-te. No aspecto de milagres, e disse Deus à tempestade: aquieta-te, e ela te aquieta. E disse Deus: eu voltarei. E eu creio que ele virá. Aleluia, glória a Deus. Vocês estão entendendo? Palavra de Deus. Coisas que ele revelou a nós através da sua fala, através daquilo que ele pronunciou a nós, de forma relacional. Um Deus que se preocupa desde o princípio em falar. Em falar. Por isso é tão maravilhoso o texto que a gente encontra em diversos trechos da Bíblia, onde ele fala sobre ídolos que têm bocas, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem, têm mãos, mas não pegam, perna, mas não andam. Por quê? Porque ele é um Deus que fala, ele é um Deus que pega, ele é um Deus que vê, ele é um Deus que escuta, ele é um Deus que... Esse é o nosso Deus, um Deus que se relaciona conosco. O mesmo Deus que criou o universo através da sua fala, agora fala para nós: ei, eu sou o teu Deus. Em Deuteronômio a gente vai encontrar o chamar, né? Ouve, ó Israel. Por quê? Porque ele fala. Então, de forma muito simplista, no princípio, início do tempo, criou capacidade de Deus, um Deus que é trino, os céus e a terra, criando a distinção daquilo que é espiritual e daquilo que é terra, num ambiente onde existia completo caos, sem forma, vazia, trevas sobre a face do abismo. O Espírito Santo de Deus começa a agir e Deus fala. O Espírito Santo de Deus começa a se mover, que implica ação, que implica vida, e Deus fala: haja luz, e há luz. Até aí estamos bem? Salte comigo para João capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Já estamos caminhando para a conclusão. Eu já falei sobre esse texto, acho que umas 3 vezes aqui na casa de oração. Mas como Paulo já repetiu a mesma coisa um monte de vezes, um monte de cartas, eu me vejo no direito de repetir também. João capítulo 1, versículo 1 ao 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Ponto. Parece uma versão atualizada, né? A gente leu a revista corrigida, daí agora a gente está lendo a linguagem de hoje. E pode-se dizer que é uma linguagem bem atual para nós. A pessoa de Cristo, estar no princípio de todas as coisas, ser o Logos, a palavra encarnada, o Verbo de Deus. E a gente nem tocou nesse assunto, mas haja, para quem não sabe, é um verbo, tá bom? Nesse contexto aí, haja, imperativo, tá bom? Então a gente encontra o Verbo trazendo à existência todas as coisas, porque ele estava no princípio, todas as coisas foram feitas por ele e para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, ou seja, em todas as coisas trouxe a existência. A vida, lembra do Espírito pairando sobre a face das águas? A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens.
A coisa que eu mais fico perplexo nesse texto, fazendo um paralelismo com o Gênesis capítulo 1, é o fato de a primeira coisa que Deus fez foi haja luz. E a primeira coisa citada por João é: ele era a luz. Não estou dizendo, e que Deus me livre de qualquer tipo de interpretação nesse sentido, de que Cristo foi criado. Não estou falando que Cristo foi criado, mas eu estou dizendo que aquilo que é importante para a humanidade foi estabelecido em primeiro lugar, e o primeiro a ser estabelecido foi Cristo, como aquele que seria imolado antes da consumação da terra, aquele que já sabia o seu propósito nessa terra, aquele que na criação já tinha assumido a responsabilidade de demonstrar amor por aqueles que seriam os perdidos, aqueles que foram escolhidos por Deus, aquele que na fundação de todas as coisas era a luz, e a luz fez com que as trevas não prevalecessem contra ele. Que coisa maravilhosa, queridos! Que coisa maravilhosa pensar que esse mundo criado foi criado por meio de Jesus e para a sua glória, e ele que é esse verbo que traz existência a todas as coisas, ele que é esse verbo que traz vida às coisas, agora se coloca também como a luz e não há trevas que apaguem essa luz, se colocando num lugar máximo de autoridade. A gente vai ver isso em Colossenses capítulo 1, a gente vai ver isso. Ele é a razão de todas as coisas foram criadas para ele, para a glória dele, por intermédio dele, Jesus. Um paralelismo perfeito da criação do universo e Deus sendo em Jesus esse Criador maravilhoso, esse que traz existência às coisas, esse que traz vida às coisas. No primeiro momento é fácil da gente entender um Deus que traz a nós a vida, traz a nós a luz, e agora no segundo texto falando, Jesus é esse cara, Jesus é esse Deus que traz a vida a nós, Jesus é esse cara que traz a luz a nós, Jesus é essa pessoa tão importante a nós que as trevas não prevalecem contra ele. Jesus, a razão de todas as coisas. Caminhando para a conclusão, comentei com os irmãos que a minha conversa com esses jovens sobre os fundamentos era algo que eles precisavam ver. E nós caminhamos dentro das perguntas, um pouco, dentro das perguntas do breve catecismo de Westminster, para nortear um pouco a nossa conversa, porque eles já conheciam esse catecismo. E eu perguntei a eles a primeira pergunta do catecismo, que é a seguinte: qual é a finalidade de todo o homem? Não qual é o fim, mas qual é a finalidade? Para que existimos? Para que existimos? E eles falaram, para a glória de Deus. Eu falei, a resposta pronta é maravilhosa. Agora, como é que a sua vida responde sobre isso? E eu estou nessa pergunta para vocês. Como é que a vida de vocês responde para o mundo quando eles perguntam para vocês, para que você serve? Aparentemente isso não tem tanta relação com o texto que a gente acabou de estudar, de Gênesis e de 1 João. Mas faz total sentido quando a gente percebe que nós somos criatura e não criadores. E esse aí está o problema. Por muitos anos eu tenho percebido que a igreja moderna tem se feito de criadores e tem feito de Deus criatura. As pessoas têm criado Deus em suas vidas, e o pior é que elas têm criado um Deus, não o Deus Todo-Poderoso. Elas têm criado um Deus que atende às suas necessidades, elas têm criado um Deus que deve te suprir naquilo que você deseja, não naquilo que você necessita. Elas têm criado um Deus que só exige relacionamento a partir do momento que eu exijo a necessidade dele. Ela tem se criado um Deus em que parte da Bíblia convém a mim e a outra parte não. A gente tem invertido o papel. A gente tem se colocado
como muitos filósofos e pensadores do passado já argumentaram, que a religião, a ideia de Deus é algo criado pelo homem, e a gente tem se colocado como criador de Deus, o criador da religião, o criador da fé, e tem feito que Deus atenda todas as nossas necessidades, todos os nossos interesses. Mas a partir do momento que a gente inverte essa situação e a gente reconhece que Deus foi quem fez todas as coisas, que Deus foi quem trouxe ordem ao caos, na pessoa de Jesus Cristo Ele traz vida a nós, Ele traz luz à nossa existência e faz com que tudo aquilo que nós somos, aí sim seja para a sua glória, a vida ganha sentido, a vida ganha propósito, porque se trata de um propósito externo a nós, não interno a nós. Não se trata de um propósito de atender às minhas necessidades, aos meus anseios, mas de entender, buscar e suprir e realizar e obedecer aquilo que são as necessidades de Deus em relação à humanidade, porque Ele é o Criador, não nós, porque Ele é quem fez todas as coisas, não nós, porque Ele é quem te trouxe a existência, não você a Ele. A coisa vem uma perspectiva diferente. E aí quando você começa a entender a pergunta, qual é a finalidade de todo homem? Em outras palavras, ser a imagem e semelhança de Deus. Viver constantemente buscando ser a imagem e semelhança de Deus. O Catecismo de Westminster ele coloca a seguinte resposta: a finalidade de todo homem é glorificar a Deus e satisfazer-se, ou gozar, né? Satisfazer-se nele. Ou seja, não só viver para a sua glória, buscando ser a sua imagem e semelhança, como ser satisfeito nisso. Como isso trazer prazer ao seu coração, como isso motivar a sua existência. Isso por quê? Porque no princípio que criou Deus, os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, logos, uma palavra, um verbo, haja luz, e houve luz. E tempos depois, essa palavra se fez carne e habitou entre nós, e trouxe vida em si mesmo, trouxe luz em si mesmo, e não houve trevas, não houve abismo, não houve caos, não houve circunstância difícil, não houve enfermidade, não houve nada que pudesse apagar essa luz de Deus, essa luz que se fez carne, essa luz que habitou entre nós, esse verbo que habitou entre nós. Agora faz sentido viver para a sua glória. Agora faz sentido, por quê? Porque eu sou criatura e Deus me criou para isso, para me gloriar nele, para me satisfazer nele. Eu nem preciso ler Gênesis 2, Gênesis 3 para a gente entender que o plano não deu muito certo. Não que Deus tenha falhado em seu plano, mas porque o homem deliberadamente se rebelou contra Deus e inverteu o propósito. E nada mais é do que, desde o princípio, o homem querendo ser não como Deus, mas maior que Deus, para inverter a situação. Não mais querendo ser criatura, mas querendo ser criador. Sendo não como, mas mais do que Deus. Isso foi o que motivou Eva, isso foi o que motivou Adão. Ser maior do que Deus e inverter o propósito, para que Deus supra as suas necessidades. Antes de orar, eu queria que você gastasse um tempo refletindo em quantas situações e circunstâncias da sua vida você tem se colocado como Deus na sua vida. Você tem se colocado como uma pessoa que de alguma forma tem tomado as decisões, não tem submetido essas decisões à pessoa de Deus, não tem reconhecido Deus como Criador de todas as coisas, e você tem assumido a função daqueles que batiam no peito e bateram no peito no decorrer da história, falando: o meu forte braço que fez isso, a minha mão que fez isso, eu conquistei isso. A gente faz isso com frequência. Para pensar um pouco nisso. E nessa noite eu queria convidar você, como eu convidei aqueles dois jovens, a entregarem toda a honra, toda a glória e todo o título de Criador
a quem é de direito. Entregar nas mãos de Deus todo o mérito, todo o louvor, toda a glória daquele que é e que faz ainda em nossos dias. E reconhecendo em Jesus aquele que já venceu, aquele que já fez e aquele que é a razão de toda a criação. Quer ver um exemplo sobre isso? Eu já falei isso nas aulas aqui da escola bíblica. A gente lê a Bíblia se procurando na Bíblia. A gente lê a Bíblia se procurando na Bíblia. Porque o que interessa é que a palavra de Deus fale sobre nós. E a gente não quer glorificar ao Cristo, que é a razão da criação. A gente não quer entregar a Ele o protagonismo da história da humanidade. Porque a gente quer que se trate de nós. A gente quer que atenda às nossas necessidades. Quantas vezes a gente não lê a Bíblia e fala assim: eu estou precisando ler a Bíblia porque meu coração está aflito. E a gente lê a Bíblia e Deus consola porque Deus é misericordioso. Mas o consolo parece que é porque a gente admite para nós algumas palavras, né? Quando não entrega elas a Cristo. Ele é a razão de todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para todos sempre. Ele é a razão da criação. Ele é o motivo de tudo que a gente faz e tudo que a gente é. Se nós somos comunidade, se nós estamos completando o 3º ano de igreja aqui, é porque Ele é, não eu, não o pastor Ciro, não nenhum de vocês, mas porque Ele é quem sustenta. Quando eu vejo a Denise compartilhando alguns testemunhos aqui, por exemplo, da fidelidade das meninas, e eu tenho alguns testemunhos que eu tenho compartilhado também sobre os adolescentes das nossas reuniões, é um testemunho de quem Ele é, do que Ele faz. Porque, sinceramente, meninas, eu duvido que se fosse por vontade particular de vocês sairiam da casa de vocês 4 horas no sábado à tarde para voltar 10 horas da noite para cantar. Sabe por que eu digo isso? Porque jovens da idade de vocês que não têm Cristo, se eu falasse isso, eles falariam: eu vou cantar na minha casa, não estou nem aí para nada. É o Jesus que habita em vocês que opera essas coisas em vocês. É o Jesus que habita em vocês que motiva vocês a essas transformações. É o Jesus que habita nos adolescentes que força eles a vir na sexta-feira à noite para ouvir eles mesmos falando e ouvindo da Bíblia. É Jesus quem faz, irmãos. É Jesus quem faz. É Jesus quem traz vocês aqui na chuva. É Jesus quem mantém vocês casados. É Jesus quem mantém vocês preocupados com a criação e educação dos seus filhos. É Jesus quem faz, porque Ele é a razão de todas as coisas. Não a nós, Senhor. Não a nós. Vamos orar?